Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing do escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje o tema do nosso bate-papo é sucessão, vias ordinárias e planejamento. Para falar sobre esse tema, eu trouxe novamente, conforme prometido, Dr. Lucas Drummond, que é o coordenador da nossa equipe de Direito Societário, a coordenadora de Contencioso Empresarial, doutora Stephanie Linhares, e também a advogada especialista em Direito da Família e Sucessão, doutora Bruna Peixoto. Sejam bem-vindos. Obrigada, Sérgio. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Então, conforme prometido, trouxemos novamente esse tema aqui, sucessão. Vamos falar novamente sobre planejamento sucessório, trazendo, né, o viés, a questão do inventário, que é um dos meios do processo de fazer essa partilha dos bens. Então, agradeço a vocês, agradeço pela disponibilidade, tirarem um tempinho para a gente poder ter essa conversa. Inclusive, na outra oportunidade, falaram muito que queriam mais, trouxemos você novamente, dessa vez com mais pessoas aí, auxílio. Reforço. Exato. Reforço processual, né? Então, para a gente começar esse bate-papo, né, Stephanie, eu gostaria de pedir para você trazer para a gente os aspectos gerais, tanto do inventário quanto desse planejamento sucessório. Joia. O assunto de hoje é sucessão, né? E essencialmente o que a gente precisa entender é que a sucessão é a parte do direito que trata da transferência da propriedade, né? Então, se uma pessoa falece, naturalmente o direito civil impede que a pessoa falecida seja proprietária, né? E vai ser preciso a gente organizar a transmissão desses bens, né? Então, ela tendo herdeiros, isso vai acontecer ou por meio do inventário, que é o procedimento, como você bem colocou na nossa introdução, que pode acontecer de forma judicial ou extrajudicial, ou por meio de um planejamento ainda, obviamente, quando ela está viva, né? E ela vai organizar isso de forma a minimizar conflitos, né? Às vezes ela pode, inclusive, otimizar custos relacionados a isso. E nas duas ocasiões, o importante é que a gente garanta a segurança jurídica para a família manter aquele patrimônio, né? Então, é um assunto bem relevante e é bem importante que a gente tenha essa conversa. O que acontece, assim, com os bens da pessoa quando ela morre, Bruna? Então, quando ela morre, a gente tem o processo legal, né? Que é o que a gente, como bem mencionou a Stephanie, que é o inventário, né? Que pode ocorrer de forma judicial ou extrajudicial. E essa transmissibilidade, né? Esse processo legal, ele, quando você começa o inventário, a gente tem o que chama de espólio, né? O que é o espólio? O espólio é esse conjunto de bens e de dívidas, né? Esse todo, né? Se a pessoa deixou um apartamento, um carro, etc. E também uma dívida, né? Pode ser uma dívida qualquer com uma pessoa, um instrumento de confissão de dívida, Exato. etc. Então, é esse conjunto do todo, assim, né? Olha, vai ter mais coisas a se transmitir para o herdeiro ou vai ter mais dívida, né? Que lembrando que a gente não herda dívida, tá, gente? Só para puxar muita gente pergunta, né? Esclarecimento, né? Então, nada mais é do que esse processo legal, né? Tem que ocorrer nesse processo legal, que é o inventário, para que haja essa transmissibilidade de bens, como muito bem pontuou inicialmente a Stephanie. E como ocorre essa distribuição para os herdeiros dos bens? Então, no direito sucessório, a gente tem o que a gente chama de legítima e testamentária, né? Que é essa sucessão legítima e testamentária. A legítima é quando não tem um testamento ou quando esse testamento não abrange todos os bens, né? E aí, o que acontece? A gente tem o que a gente chama de ordem de vocação hereditária. Nada mais é do que a lei chama aqueles que têm o direito preferencial, o cônjuge, os herdeiros, os ascendentes, existe uma lista disso, né? Para fazer essa transmissibilidade desses bens nessa ordem de vocação hereditária. E aí a gente tem também a forma legal de se fazer por testamento, né? Que é quando a pessoa, ainda em vida, deixa esses bens dispostos, né? Não, vai para meu filho, vai ficar esse aqui para minha esposa, vai ficar, né? Faz esse negócio. Claro que também tem que pontuar respeitando 50% dos bens, né? A lei determina que você só pode dispor da sua própria vontade de 50% dos seus bens. Então, vamos supor que você tem 3 apartamentos ali, você quer deixar um apartamento só para um melhor amigo e etc e tal, você pode fazer isso no limite
respeitando a legítima que a gente chama, né, desses 50%, Dessa proporção. dessa né? proporção, e esses outros 50%, ele pode ser disposto da vontade que o decujus, né, decidir em vida, né? Existe alguma situação que isso muda? Existe, né? A gente tem aí o indigno ou o deserdado, né? Vamos supor assim, que é uma pessoa que fez algum ato de calúnia contra a honra, algum atento contra a pessoa, né, que faleceu ali, que está deixando uma herança, e aí ela perde esse direito de receber herança dessa, né, diante dessa indignidade, desse ato, né, que ela pratica. Como uma atentatório. Susana von Richthofen. Exatamente, você deu um exemplo muito pontual, né? Exatamente, como ela atentou ali contra a vida dos pais, né? Matando eles, e foi comprovado isso criminalmente pelo processo legal. Então, ela perdeu esse direito de herança justamente porque ela foi indigna ali, né? Houve uma indignidade porque ela fez esse crime contra os pais, né? E o que eu acho muito legal sobre o testamento é justamente essa disponibilidade, né, para você fazer sobre os bens, né, e também os tipos, né, existem tipos de testamento, né, você pode fazer um particular, você pode fazer o público, pode fazer o cerrado, que tem até uma costura, é muito legal, assim, enfim, só comentando sobre isso, né, tem alguns especiais também, como o marítimo, etc, eu acho bem legal. Peculiaridades sobre o testamento. E o inventário, ele é obrigatório em todos os casos, né? Sim, é preciso fazer o inventário para que haja essa transmissibilidade dos bens aos herdeiros, né? A gente precisa desse processo, ainda que ele seja judicial ou extrajudicial, para que se conclua esse recebimento né, pelos herdeiros dos bens ali, né? Ainda que só tenha dívidas, etc., a gente precisa fazer essa conclusão, né? Obrigatoriamente, para o processo seguir. Exatamente. E existe um prazo para isso, Stephanie? Existe, né? A lei estabelece um prazo de 60 dias a contar da data da morte, para que sejam iniciados os procedimentos, né, de sucessão, sejam em âmbito judicial ou em âmbito cartorário. Lembrando também que, na realidade do Estado de Minas Gerais, né, a Fazenda estabelece uma vantagem, uma espécie de desconto para quem adota esse procedimento com maior rapidez, porque se você emite a guia de TCD, que é o imposto que incide, né, na transmissão dessa propriedade dentro de 90 dias da morte, você vai ter essa vantagem também econômica, né? Eu acho que não dá para deixar de destacar que são prazos muito curtos. A gente precisa considerar normalmente, né, existe no cenário de falecimento de alguém uma sensibilidade da família, né, toda uma vulnerabilidade para que você vá pensar em aspectos burocráticos da transmissão da propriedade. Então, eu acho que isso é uma vantagem que é muito importante da gente considerar nessa nossa discussão em relação aos benefícios do planejamento sucessório, né? Então, não ter que preocupar com isso, logo que acontece uma situação que sensibiliza a família, é uma coisa interessante. Isso além de outras vantagens, né, Lucas, que o planejamento também vai trazer. Exato. O planejamento sucessório assim, é ultrapassar uma barreira, né, de um assunto sensível que, de fato, é a morte, né? É a perda de um ente querido e que, muitas vezes, é um assunto que é um tabu, que ninguém quer falar sobre isso. Mas, quando a gente ultrapassa essa barreira e a gente, né, tem motivação racional para organizar a casa, né, e não deixar essa desorganização, esse desembaraço para os sucessores, a gente facilita a vida da família e traz conforto nesse sentido. Então, a questão da organização dos bens prévia, né, isso vai trazer uma facilidade para o inventário, né? Inclusive a questão de economizar mesmo em relação ao tributo, né? A gente conseguindo cumprir esse prazo, a gente tem essa mitigação, essa diminuição do valor do imposto, que é muito importante. Isso é legal também para não preocupar a família, né? Principalmente nesse momento, como bem pontuou a Stephanie, né? De sensibilidade, né? Então, É um cuidado, né? Eu acho que é um cuidado a mais. Inclusive, essa questão do tempo, né? São 60 dias, a família ainda está passando pelo processo de luto, ter que juntar documento é complicado, é melhor se planejar primeiro. Exato, com certeza. Mas voltando aqui para o inventário, Bruna, você pontuou que existe o extrajudicial e judicial. Qual que é essa diferença?
Então, o inventário judicial nada mais é do que o processo legal, né? Assim, a gente vai precisar de um juiz, vai apresentar o rol de herança, etc., de dívida, para fazer essa partilha pelo judiciário, né? Mas a gente tem também, desde 2007, um inventário extrajudicial, que eu adoro, eu acho muito mais prático quando se tem, né? Ele tem alguns critérios, né? As pessoas precisam ser. É um inventário que é feito no cartório, né? Deixando isso bem claro. E aí a gente precisa de alguns requisitos, né? Todos os herdeiros precisam ser capazes, né? Então a gente está falando aí de pessoas maiores, ou então de pessoas que não são curateladas, né? Que possam exercer os atos da vida civil. Os herdeiros também precisam ter noção da herança e concordar com todo esse aparato, né? Como que vai ser feita essa divisão da herança. E precisa também de não ter testamento, né? Porque o testamento, ele precisa ser homologado ali pelo juiz, né? Então, quando se tem testamento, a gente tem que ir para o judiciário, senão a gente pode fazer pelo cartório. Tem que também ter advogado, então tem essas especificidades, né? Mas, no geral, assim, a gente consegue encaixar muito bem ele nos inventários extrajudicial, né? E eu acho de uma forma que é uma forma muito mais rápida, mais séria, e a gente consegue encaixar bem essa questão que o Lucas e a Stephanie pontuaram anteriormente do prazo, né? Então, é muito mais sério do que o judicial, porque o judicial a gente precisa depender do judiciário, então cada ato a gente tem que impulsionar, ele não é tão sério, e a gente sabe que hoje em dia o judiciário está sobrecarregado, né? Os atos demoram bastante tempo para acontecer, então, se havendo a possibilidade, né, de se fazer no extrajudicial, eu acho que tem todo Normalmente existe uma vantagem, né? O que eu acho que é importante ponderar também em relação às diferenças, complementando um pouco o que a Bruna falou, são custos, né? A gente tem que analisar também a possibilidade de quem está sendo beneficiado nessa transmissão, né? Nessa sucessão. No cartório sempre vão incidir os custos cartorários, né? Os emolumentos, e isso tem um valor mais relevante dependendo da circunstância, do volume de bens que vão ser transmitidos. sim, No Poder Judiciário, existe uma proteção legal, né, que conforme a situação de vulnerabilidade da pessoa, ela pode, inclusive, gozar de justiça gratuita, né? Então, ela não vai ter aquele dispêndio, mas ela vai ter, por outro lado, uma demora maior, porque ela está sujeita mesmo ao trâmite do sim. processo. E pegando o gancho dessa questão dessa demora do judiciário, né? A gente também pode converter um inventário judicial para um extrajudicial, né? Vamos supor que quando ajuizou a ação, existia um herdeiro menor, e aí ele atinge a capacidade, né? E está demorando muito por N motivos, e a gente pode pedir a desistência ali e entrar com o inventário judicial para resolver isso rápido, em semanas, às vezes, né? Dependendo da altura em que está o processo, a gente consegue ele terminar isso de forma célere. Aí, nesse caso, se essa pessoa tinha esse benefício, né, da justiça gratuita, ela perde no extrajudicial? Sim, porque assim, o Instituto da Justiça Gratuita é um benefício judicial, né? Então, quando você vai para o cartório, ele não abrange o cartório, né? Ele está só dentro do judiciário mesmo. Então, acaba que a pessoa tem que pagar essas custas. Mas dependendo do que foi, do tempo de onerosidade ali que você vai perder para ter essa transmissibilidade dos bens, compensa pagar um pouco a mais ali para poder obter, sei lá, um móvel, né? Um carro, etc. Principalmente se for um carro, né? Que tem uma desvalorização, né? Às vezes compensa um pouco fazer isso, Trocar, né? né? Trocar. Fazer o movimento, né? É, É importante entender que a justiça gratuita ela é concedida como um benefício que garante o acesso à justiça, né? Que é um direito constitucional. Então, é por isso que existe essa limitação também e que não atinge o cartório, né? Você não deixa de ter o direito a fazer o inventário, por exemplo, porque se você não tiver condições financeiras, você vai ter esse benefício e aí é assumir os ônus e bônus, né, do processo judicial. exatamente. E a conclusão de todo esse processo é a partilha, né? Sim, a conclusão é a partilha, né? É você receber o bem, né? Que foi deixado ali, né, pela pessoa que morreu, pela conclusão do inventário, né? Então, assim, se deixou lá, como já bem dito, né, um imóvel, etc., você tem a transmissibilidade do bem com a propriedade para a pessoa que herdou essa herança, né, esse imóvel, etc. Então, o processo de inventário, ele é necessário, e ele é
muito bom, assim, para poder ter essa noção, né? Para a pessoa fazer o uso e o gozo daqueles bens que foram deixados ali pelo decujus, né? Um complemento, inclusive, que eu acho que é oportuno a gente pelo menos passar por ele, é que se eventualmente o inventário não cuidar de todos os bens, né? Porque isso pode acontecer, existe também a ferramenta da sobrepartilha, Sim. mas de toda forma isso não vai eximir que exista um inventário, você vai precisar passar por esse procedimento. É como a gente enxergar que o inventário é a chave que abre a porta da transferência da propriedade em razão do falecimento do antigo proprietário, né? Então, também é possível concluir do procedimento todo, se algum bem ficou para trás, por alguma razão, como o Lucas disse, às vezes não está regularizado no momento do inventário, né? Existe também a sobrepartilha que vai conseguir tapar esse buraco aí e resolver esse Sim. problema. Às vezes tinha algum herdeiro que não estava com conhecimento de todos os demais herdeiros, né? Um filho que não tinha sido registrado, e aí tem esse reconhecimento de paternidade. Então, assim, a gente pode, incluindo, né, na sobrepartilha, fazer essa nova divisão. É o que eu acho legal de direitos e sucessões, né? Perceba o que você gosta de. Ah, Tô sentindo. Não é especialista à toa. Então, acho assim, entendido essa questão do inventário, a outra alternativa que a gente tem é o planejamento sucessório, né? E Exato. quais são essas medidas que possibilitam a transferência da herança, né? Sim, o planejamento sucessório, eu falo que o mínimo que deve ser observado para tanto é a questão da organização e da regularidade dos bens, né? Porque, eu não quero fazer estripulia, não quero fazer um planejamento tão complexo. Eu tenho que pensar, no mínimo, em relação à organização desses bens, ou seja, eles estão regulares, esse imóvel, de fato, ele está na minha propriedade, né? Ou eu simplesmente tenho um contrato de compra e venda ou uma escritura, né? Eu declarei esses bens de forma adequada, né? Porque o que acontece na prática é a pessoa falece e quando o inventário vai se iniciar, se depara com esse tipo de irregularidade. Então, ele tem um imóvel, não que você vai observar onde o imóvel está, né? Está com o antigo comprador ainda, né? Sim. E aí você teria que regularizar essa situação para depois, né, pensar numa eventual sobrepartilha, se for o caso. sim. Então, isso é o mínimo, tá? O mínimo de dor de cabeça que você pode deixar para Sim. os seus sucessores. Às vezes tá em nome do avô ainda, né? A gente tá O inventário não foi concluído ainda, Exatamente, né? Não teve a verbação. Isso é muito comum. Muito comum. né? No dia a dia de vocês devem observar algumas questõezinhas peculiares. Três gerações que você precisa regularizar a propriedade, porque lá do avô não foi transmitido para o pai falece e aí virou uma dor de cabeça do filho, isso, Sim. sabe? Isso, exato. Isso acontece muito. E as pessoas falam, não, tá tudo regular, não tem nenhum problema. Quando você vai observar, o imóvel não está em nome da pessoa, ou ele está com alguma restrição que a pessoa tinha desconhecimento, e Sim. no momento do inventário isso vai ser descoberto. Sim, né? às vezes Tudo alguma regular, porém não. penhora. Exato, exatamente. E uma outra ferramenta que eu acho muito importante para o planejamento sucessório, que o planejamento é basicamente o quê? Eu vou otimizar a minha sucessão, eu posso até manter a gestão daquele patrimônio, tá? O que é muito comum, inclusive, mas eu já quero dispor desse patrimônio. Então, eu vou transferir para os sucessores, né? E vou diminuir consideravelmente a dor de cabeça deles no evento morte, né? Um desses eventos, uma dessas ferramentas, na verdade, que a gente pode considerar é justamente a doação, né? Sim. Que seria esse adiantamento dessa transferência desses bens para os sucessores, né? Isso pode ser feito por meio de um contrato particular ou por meio de uma escritura pública, né? Lembrando que, no caso de imóvel, por exemplo, que ultrapasse o valor de 30 salários mínimos, é obrigatório fazer por escritura pública. Esse contrato de doação, ou a própria escritura, ele é muito interessante porque eu posso considerar cláusulas restritivas na elaboração desse contrato, né? Uma delas é a incomunicabilidade. Sim. Por exemplo, eu estou doando aquele bem imóvel, né, ou qualquer outro tipo de bem, mas eu não quero que aquele bem se comunique com o cônjuge daquele donatário, né, daquela pessoa que recebeu aquele patrimônio. Então, eu posso colocar isso no contrato de doação, né, ou na escritura, tá? Eu posso considerar também a cláusula de usufruto, que é o que eu disse que é muito importante. Às vezes a pessoa ela quer transferir o patrimônio dela, mas quer manter a gestão ainda, ou pelo Sim. menos receber os frutos daquele patrimônio. Então, se eu tenho um imóvel locado, por exemplo, e eu decido doá-lo para um filho, né, eu posso doar com reserva de usufruto, tá? E manter esse usufruto econômico para mim, né? O donatário ele recebe a nua propriedade daquele patrimônio, então recebe uma propriedade sem os direitos.
Então, aquele imóvel que está sendo locado, por exemplo, eu continuaria recebendo a locação daquele bem. Ou, eventualmente, eu poderia morar naquele patrimônio, naquele bem imóvel, né? E ficar ali até o resto da minha vida. Quando eu falecer, cessa-se o usufruto, evidentemente, e aí a propriedade, então, por completo, passa para aquele donatário. Sim. Outra cláusula restritiva também é a reversão. Por exemplo, se eu doei para aquele donatário, meu sucessor, e eventualmente ele falece, né, aquele patrimônio pode retornar para mim. E não seguir uma sucessão ordinária, né? Ele Sim, volta para mim. aham. Que é muito comum de acontecer, inclusive. Outra cláusula importante é da inalienabilidade, né? Isso. Eu doei aquele patrimônio, mas eu impeço que aquele donatário ele possa vender, possa dispor daquele patrimônio. Então, ele Sim. não poderá, de forma alguma, vender, a não ser que haja a minha anuência na condição de doador. Isso Sim. também Limita, né, o uso e gozo ali, né? Exatamente. Outra cláusula restritiva seria a cláusula de impenhorabilidade. Eu não posso dar aquele bem em garantia, por exemplo. Vou dispor desse bem aqui para pegar um empréstimo, por exemplo. Eu não poderia fazer isso de forma alguma. Outra cláusula importante é a subrogação, né? Ou seja, eu dou um imóvel, por exemplo, para aquele donatário, né? E aí eu coloco essa cláusula restritiva. E se eventualmente ele resolver vender aquele bem ou trocar, né, por outro bem, aquele novo bem ou aquele dinheiro que resultou Novo bem, da né? venda, ele continua também com as cláusulas restritivas que eu já estabeleci, né? Ou seja, se eu coloquei lá incomunicabilidade, imperabilidade, essas cláusulas, essas restrições acompanham ali aquele novo bem, objeto de uma troca, de uma permuta ou de uma possível venda, entendeu? E aí, passando essa questão da doação, a gente tem a figura da holding, que a gente, né, Muito deu importante, né? a gente deu umas Muito pinceladas importante. no último podcast. A holding, como eu disse na primeira oportunidade, ela é uma sociedade como qualquer outra, mas que tem o objetivo de participar de outras sociedades ou de resguardar aquele patrimônio, né? O que eu acho interessante da holding é que a gente consegue organizar aquela disposição daqueles bens. Porque, por exemplo, eu tenho um apartamento, eu tenho uma fazenda, eu tenho dinheiro, né? Eu tenho vários carros e se eu deixar, né, um inventário regular, numa sucessão ordinária, eu posso ter algum tipo de conflito na família, porque, não, eu quero apartamento. Às vezes apartamento no mesmo prédio, tem 4 Sim. apartamentos lá. Não, mas o sol bate aqui, eu não Entendi. quero. Exato. E há esse tipo de discussão e a holding a gente consegue evitar isso porque na constituição de uma holding, a gente considera esse patrimônio como um todo, na integralização do capital social dela, ou seja, eu, pessoa física, vou transferir aquele patrimônio para a holding, tá? E aí, em contrapartida, a holding passa a ser proprietária daqueles bens e eu passo a ser sócio, então eu tenho cotas, né? É até uma questão de simplificação da declaração de imposto de renda, porque às vezes eu tenho várias casas, vários apartamentos, e no final das contas eu vou ter cotas em uma sociedade, que é o que a gente está chamando aqui de holding, né? E numa sucessão, isso é muito importante porque os meus filhos não vão receber o patrimônio, o apartamento X, Y, Z, eles vão receber cotas, né? O que facilitaria a questão da própria organização patrimonial. E eu também posso, desde já, após a constituição da holding, já iniciar essa sucessão. Então, eu posso fazer a doação e eu posso, inclusive, considerar essas cláusulas restritivas que eu falei, né, para as cotas, ou seja, incomunicabilidade, impenhorabilidade, reversão, etc. Porque aquele patrimônio, um dos objetivos é mantê-lo no seio familiar. Então, a gente, dentro da holding, a gente consegue protegê-lo e organizá-lo de uma forma melhor, né? Dentro da holding, inclusive, eu posso estabelecer regras, né, para aqueles sucessores, até para que o patrimônio não seja desfeito, né? Como eu disse, é um dos objetivos dessa constituição dessa holding e dessa otimização da sucessão. E o que eu acho legal da holding é que você quebra essa indivisibilidade do bem, né? Porque às vezes é um imóvel, como bem disse o Lucas, né? Uma fazenda, um apartamento, etc e tal, e a gente pega a holding e transforma em cotas. Então você consegue dividir esse bem, porque estão tudo integralizado naquela holding, né? Então eu acho isso bem legal, assim, esse planejamento sucessório também tem todo o meu afeto. E a gente consegue, inclusive, como eu disse, a questão de adiantar a sucessão, né? Eu posso fazer isso por meio de compra e venda, né, das cotas, posso fazer de forma gradual, não preciso fazer isso de forma imediata, né?
é evidente que os sucessores eles têm que ter lastro para adquirir aquela participação societária, porque senão, de fato, é uma simulação de uma doação. Ah, estou vendendo aqui, Sim. mas eu não estou recebendo nada pela venda. Não, você tem que receber recursos, né? Dinheiro ou qualquer outro bem para ser uma contrapartida dessa venda, né? Eu posso fazer isso de forma gradual e eu posso também doar de forma gradual aquela participação societária, né? Eu já posso ir doando aos poucos aquelas cotas e com isso já posso otimizar a sucessão. Até porque essa doação gradual, ela te permite economizar no ITCD, né? Você não vai ter um custo alto de uma vez, né? Considerando que o pagamento desse imposto vai ocorrer de forma gradual à medida que eu for transferindo esse patrimônio, essa participação societária. Mais uma das vantagens do planejamento sucessório. Exatamente, com certeza. E essa constituição da holding, ela é o suficiente ou seria necessário uma ação complementar? Olha, eu falo que a constituição da holding por si não seria suficiente. É muito comum você observar alguns profissionais que simplesmente constituem a holding, mas não tem nada a mais além disso, é simplesmente um CNPJ. Então, às vezes não faz muita diferença, né? Claro, na questão organizacional do patrimônio, talvez sim, faça bastante diferença, mas em relação à proteção daquele patrimônio, se eu não tenho regras claras e objetivas, né, sobre a disposição daquele patrimônio, se eu posso ou não, quem poderá vender, né, quem poderá provar, na verdade, aquela alienação daquele patrimônio, é um risco que eu tenho. Então, além da holding, né, além da constituição da holding, a gente tem a figura do acordo de cotistas, né, que é um instrumento que eu falo que é o manual de instruções para o planejamento sucessório, né, e para as reestruturações societárias. Porque no acordo de cotistas eu consigo estabelecer as regras entre os cotistas, entre os sócios, né? Eu não vou ter simplesmente uma sociedade que vai ter um patrimônio e aquele patrimônio vai poder ser desfeito de forma desregrada, né? Eu posso impedir, por exemplo, no acordo de cotistas, o ingresso de terceiros naquela sociedade, né? Cônjuge, por exemplo, não ingressaria, uma companheira não ingressaria, ou qualquer terceiro mesmo, né? Não entraria naquele ambiente. E isso, por meio de acordo de cotistas, eu consigo estabelecer facilmente, né? E isso é importante porque se o objetivo é, de fato, manter aquele patrimônio, se eu coloco terceiros naquela estrutura, eu posso colocar aquele patrimônio em risco, né? Sim. Uhum. Uma coisa importante também em relação a acordos de cotistas é estabelecer que aquela participação societária, ela não vai poder ser dada em garantia, em hipótese alguma. Eu vou pegar essa participação minha aqui, vou fazer um financiamento e vou dar em garantia. Se eu não cumprir aquele financiamento, né, se eu não adimplir o financiamento, eu tenho o risco de ter aquela participação societária penhorada. E aí você tem um problemão, na verdade, dentro da família, né? Inclusive, até para manter aqueles sócios, né, aquela família naquele ambiente e protegê-los de fato, eu posso colocar restrições à retirada, né? Porque numa sociedade eu posso, pelo menos na sociedade empresária limitada, eu posso sair de forma imotivada no que eu quiser. Eu não sou obrigado a ser sócio daquela pessoa, né? Só que no ambiente familiar, talvez isso possa ser um problema, porque você imagina, eu tenho uma holding que tem um patrimônio e tem só aquele patrimônio, às vezes não tem receita nenhuma, não tem dinheiro, e eu resolvo sair daquela sociedade. Quando eu resolvo sair da sociedade, o que eu vou receber em contrapartida? Algum imóvel que está lá dentro, o que vai causar conflitos, evidentemente, né? É um problema. E voltando em relação a essa limitação ao direito de retirada, né? A gente pode estabelecer prazos, por exemplo, os sócios não poderão sair de forma por qualquer razão da sociedade no prazo de 10, 20 anos, a não ser que haja uma justa causa e isso tem que ser comprovado em juízo, né? Eu não estou sendo coagido aqui, né? Sim. Tem situações que não me permitem mais continuar nessa sociedade. Então aí sim eu poderia sair da sociedade. E também estabelecer regras para a saída dessa pessoa, se ela quiser sair daquela holding, né? Como que isso se daria, né? A holding vai pagar em X vezes aqueles haveres, aquele sócio que resolveu sair, aquele membro da família que resolveu sair. Isso é muito importante para que o patrimônio se mantenha ali devidamente protegido. Se vai ser dado um imóvel, né? Ou se aquilo ali vai ser um dinheiro mesmo, né? Em pecúnia, então... Muito legal isso de planejamento sucessório, né? Até para, como você falou mesmo, evitar essa briga entre familiares, né? Sim. Porque o que a gente mais vê aí é quando
falece, né? Aí vamos supor que é um avô que tem vários filhos, né? Netos, às vezes já faleceu, tem, né, a representação. Então, o planejamento sucessório, ele otimiza isso, né? Dessa briga, né? Já que vai estar tudo ali alinhado, vai estar tudo dividido já. Até, como bem pontuou o Lucas, a retirada já está especificada, né? Eu acho que isso faz todo o sucesso, né? Depois de um momento, né? Tão frágil como é a morte, né? É porque eu sempre falo que, beleza, a família não tem problema, não demonstra ter qualquer tipo de problema. Ok, né? Mas e se acontecer um problema? Eu tenho que ter regras, eu tenho que ter critérios objetivos para observar o que vai acontecer nesse tipo de situação, né? Se alguém violou determinada cláusula, né? Qual vai ser a penalidade para essa pessoa, né? Porque senão, simplesmente, eu vou ter uma questão subjetiva. Beleza, eu descumpri alguma regra aqui dentro da holding, né? Eu permitir a venda de um patrimônio sem observância do quórum, né, das regras estabelecidas ali, e qual que vai ser a consequência disso, né? Então a gente tem que ter isso bem claro na acordo de cotistas para evitar esse tipo de problema, né? Um outro ponto, a gente conversou aqui sobre a questão de já otimizar a sucessão transferindo o patrimônio e mantendo a gestão, né? Como é que eu faria isso dentro de uma holding? Eu posso ter uma cota dentro de uma holding, né? Às vezes o patriarca ou a matriarca podem ter uma cota somente naquela sociedade e ainda manterem a gestão, o controle daquela sociedade. Então, eu já consigo transferir aquelas cotas, seja por meio de compra e venda, ou seja por meio de doação, né? Mas através de um voto afirmativo que vai estar estabelecido justamente no acordo de cotistas e também pode estar no contrato social ou no estatuto, né? Não vejo problema. Eu já vou estabelecer aquela regra que para todas as matérias ou para determinadas matérias, a aprovação só se dará com o meu voto, né? Com a minha anuência. Então, a gente vai vender uma fazenda aqui, né? Os outros sócios, meus filhos, podem ter 99% de participação, mas isso não significa que eles vão deliberar e definir que aquela fazenda, aquele patrimônio vai ser alienado, né? Se eu, com 1% ou com uma cota somente, né, não quis vender, não vai acontecer essa venda. E ela pode ser questionada no futuro se eventualmente acontecer sem a observância dessas regras, né? É um voto de Minerva, né? Exato. Porque é uma preocupação muito grande, porque às vezes o patriarca ou a matriarca, eles pensam assim, olha, eu não vou transferir meu patrimônio, porque eu lutei por isso aqui, ainda que sejam os meus filhos, os meus sucessores, né? Eu quero ter isso aqui, foi o que eu batalhei, eles que se virem depois, né? Vou levar pro túmulo. Com a minha morte, eles se virem para lá. Só que não, a gente consegue otimizar essa sucessão, não deixar dor de cabeça para os sucessores e manter a gestão e o controle daquele patrimônio. Acho que isso é muito importante e tem que ficar bem claro para as famílias, sabe? Bom, Stephanie, eu não sei você, mas eu tive uma leve sensação que os dois aqui gostam muito desse tema. Bruna, apaixonadíssima por sucessão. É isso, né? Eu acho que rendeu exatamente porque a gente está vendo o gosto que eles fazem isso, né? Apaixonados. Mas é um assunto de fato muito interessante. A morte é um fim inevitável, né? Pelo menos por enquanto, dentro da tecnologia que a gente conhece, por mais que a gente cuide da saúde, isso é uma coisa que precisa ser pensada porque ela vai chegar, né? E eu acho que esse conforto, esse planejamento, esse conhecimento prévio sobre como evitar a dor de cabeça é muito importante, né? Enquanto eles falavam sobre discussões familiares, o problema não existe, a gente brinca às vezes, né? O problema não existe até ele existir. E existindo, lembrando, né? Ele vai impor que esse inventário seja em âmbito judicial, porque a anuência, né? A concordância dos herdeiros é uma coisa que é um critério para o cartório. O que a gente pode evitar de recorrer à justiça, de ter a morosidade, de estar submetido a isso, é sempre uma vantagem, né? Então, eu entendo totalmente eles gostarem do assunto. Eu acho que é um assunto que a gente precisa mesmo, talvez não gostar, mas se interessar, entender ele de forma pragmática, né? E colher os frutos disso. É essencial, né? Exatamente. Então, para a gente finalizar, após entender esse amor que a Bruna tem pelo tema, o Lucas também, eu queria dar uma oportunidade para vocês até deixarem considerações finais ou até uma recomendação para as famílias que precisam estar cientes sobre o tema, né? Sim, eu acho que o ponto principal é entender os anseios da família, porque não existe um padrão, né? Tem uma receita de bolo aqui para fazer um planejamento sucessório ou uma reestruturação societária, né?
Não, a gente tem que entender o contexto daquela família, né? Entender, inclusive, as individualidades, né? Inclusive, nos nossos trabalhos, a gente tem que entrevistar cada um daqueles membros, né? De forma reservada, né? A gente até costuma mandar questionários para os clientes para que eles possam expor ali quais são os desejos deles, porque muitas vezes não querem, não quero continuar o negócio da família. Eu quero ser um sócio basicamente capitalista, eu não quero ser administrador, não quero fazer parte da gestão, em hipótese alguma. É normal isso acontecer, e tá tudo bem nesse sentido, né? Que eu acho, cumprindo esse primeiro objetivo de entender os desejos daquela família, né, daqueles membros de forma individual, a gente consegue traçar o melhor plano, né, o melhor planejamento sucessório possível, né, atendendo ali o que há de melhor em relação a uma otimização sucessória. Exato. E na perspectiva judicial, né, ou vamos pôr processual mesmo, eu acho que da mesma forma que o Lucas falou, é ter a sensibilidade do momento. Se eventualmente você não conseguiu se planejar, ou se a morte acontece de uma forma repentina, né, é ter clareza da importância da regularidade desses documentos, da gente efetuar as transações com a maior segurança possível, né? Então, comprou um imóvel, realizou algum tipo de transação, tenha isso muito claro, né? Tenha uma boa organização com a sua família, uma boa comunicação, isso tudo vai impactar também num bom desfecho desse assunto, eu acho. Eu acho que a preferência é sempre um planejamento, né? Mas tem que adequar à realidade, né? Do que a família, o contexto familiar ali está inserido, né? Exatamente. Mas a preferência sempre tem um planejamento. A preferência é evitar a dor de É. cabeça, né? E é por meio do planejamento que as famílias conseguem fazer isso, independente do tamanho do patrimônio, que eu acho que isso também é um outro tabu, né? As pessoas pensam que um planejamento sucessório é uma coisa para uma pessoa que é mais rica, não é, né? Na verdade, é só uma organização com assistência jurídica, com um bom aconselhamento, né? Para que você preserve seu patrimônio, preserve seus familiares, preserve as pessoas que estão à sua volta ali que você ama, né? Exatamente. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo tanto quanto eu. Sempre bom receber vocês aqui, Lucas pela segunda vez, Stephanie também mais uma vez. Bruna, você já está convidada para as próximas. Iniciante, mas adorei estar aqui, adorei o bate-papo, estou muito honrada. Para mim é muito legal falar sobre sucessões, família, né? A gente notou. Mas ela é boa com outras coisas também, pode convidar. Com certeza. Espero que vocês também tenham gostado desse nosso bate-papo. Aproveito para convidá-los para vocês nos seguirem nas redes sociais, acompanhar os próximos episódios. Nós estamos no site vmsadvogados.com.br, no Spotify, no YouTube e também em todas as redes sociais. A gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas sobre este e outros temas, vocês podem entrar em contato, que a nossa equipe está apta para respondê-las. Até a próxima!